Olá! Vamos à correção da atividade de gramática das páginas 47, 48 e 54. Página 47, questão 15. Escreva no seu caderno a palavra que completa as frases. Siga as indicações entre parênteses e utilize a crase. Dei a gorjeta, pronome demonstrativo aquela garçonete. Preposição a, mas pronome demonstrativo. Então, você vai colocar uma crase no primeiro a da palavra aquela. Vai ficar aquela com crase. Ele marcou a reunião 7 horas. Preposição a, mais artigo definido as. Você vai colocar as, só que o a de as vai ter uma crase. Aquele sinalzinho agudo do lado contrário. A bronca que levei se resumiu que eu te contei. Preposição a, mas pronome demonstrativo aquilo. Você vai colocar o pronome aquilo e no a de aquilo vai ser o a com crase. Faça seu pedido. Rapaz da direita. Preposição a, mas pronome demonstrativo aquele. Você vai colocar o aquele e no primeiro a vocês vão colocar um a craseado. Próxima questão é a leitura do texto. Havia um menino que tinha um chapéu para pôr na cabeça por causa do sol. Em vez de um gatinho, tinha um caracol. Tinha o caracol dentro de um chapéu. Fazia-lhe cócegas no alto da cabeça. Por isso ele andava depressa, para ver se chegava à casa e tirava o tal caracol do chapéu, saindo de lá e caindo o tal caracol. Mas era afinal impossível. Ai, gente, eu não tô chegando nessa parte. Nem fazia mal, nem vê-lo, porque o caracol era do cabelo. Questão 14. Com que finalidade o menino usava o chapéu? Bom, o texto ele fala logo no início, né? Que ele usava o chapéu para pôr na cabeça por causa do sol. Então, a finalidade era a proteção, né? Proteger a cabeça ou a pele ou o cabelo dos raios solares. No poema, a palavra caracol foi usada com 2 sentidos, comum e figurado. Explique esses 2 sentidos. Se necessário, consulte o dicionário. Então, ele usa caracol no sentido comum, que é naquele sentido do animal mesmo, não sei o que caracol faz parte. Qual é a classe? Vocês devem saber, né? Que vocês estão estudando ciências. Mas no sentido comum é o sentido do caracol animal, né? Qual é o outro sentido que ele diz no sentido figurado? Tinha um caracol, em vez do gatinho, tinha um caracol. Tinha o caracol dentro de um chapéu, fazia-lhe cócegas no alto da cabeça. Por isso até andava depressa. A casa tirava o tal caracol do chapéu, saindo de lá e caindo o tal caracol. Mas era afinal impossível nem tê-lo, porque o caracol era do cabelo. O sentido que ele faz, o sentido figurado, é o caracol aquele... O cabelo enrolado dele, né? Que faz aquela molinha de cabelo cacheado. Então, a gente chama também de caracol, né? Tem até uma música de Caetano Veloso. Debaixo dos caracóis dos seus cabelos, né? Os cabelos enrolados. Então, o sentido comum é o sentido do animal, né? Do ser caracol. E o sentido dele figurado é o sentido do cabelo enrolado. Ao ler a segunda estrofe, o leitor é levado a entender a palavra caracol com um desses 2 sentidos, qual o que induz o leitor à nova leitura. Bom, na segunda estrofe, que é aquela, em vez de um gatinho,
tinha um caracol. Então, a gente ia imaginar que é um animal, né? Porque gato é um animal, ele não tinha um gato. Ao invés do gato, tinha um caracol. Então, eu penso que ele criava um caracol. E aí a gente vai pensar no texto todo que ele tem um animal dentro do chapéu. Depois que a gente vai perceber que não se trata de um animal, né? Que se trata da forma como o cabelo dele é, né? Do tipo de cabelo que ele possui, tá? Então, o sentido que a gente percebe na segunda estrofe é o sentido comum, não é o sentido figurado, é o sentido comum em que nós imaginamos que exista dentro do chapéu dele a criação de um animal e por onde ele vai, ele leva esse animalzinho dentro da cabeça, né? Então, o sentido, qual é o sentido da segunda estrofe? É o sentido comum, o sentido real, aquilo que todos iriam imaginar, que seria a criação de um animal, certo? Eu quero que vocês deem uma olhadinha no bloco de cima, que está escrito Saiba Mais, que é um blocozinho onde a gente vai trabalhar a crase. Eu não quis colocar muita questão de crase para vocês, com pronomes, porque eu não trabalhei crase ainda. Então, eu vou trabalhar crase ainda e aí a gente vai focar em exercícios com crase, tá? Mas vamos à questão 19 da página 48. Transcreva as preposições e locuções prepositivas que aparecem no poema. Não esqueça as que estão em contração com o artigo, tá? Então, vocês vão pegar lá do poema as preposições, lembrando que a contração, lembram? Contração, composição. A contração é a junção de um artigo mais um pronome, vai dar uma preposição com a perda do fonema, né? Foi isso que a gente viu na aula de preposições, sobre contrações e composições, tá? Então, a gente vai voltar para o poema e vai trazer as preposições e listá-las na questão 19. Lembrando que a gente vai se deparar aí com algumas palavrinhas que parecem preposições, mas não são preposições, elas são conjunções. E nós não vimos conjunções ainda, então nós não vamos retirá-las, tá? Existe uma diferençazinha. A gente vai ver com preposições ainda, conjunção ainda essa semana, mas preposições, foquem naquilo que a gente viu, tá? Na lista das preposições que a gente tem. Na própria gramática de vocês, nessa página mesmo, logo abaixo, a gente tem algumas preposições, que aí já dá para ajudar vocês. E na aula de preposição eu também listei algumas. Mas vamos lá. Na primeira estrofe do texto, eu tenho para, na e dó. São as preposições da primeira estrofe. Na segunda estrofe, eu tenho em, de, nó e dá. Não precisa repetir, tá? Se você já colocou. Eu repeti por causa da correção. Na terceira estrofe, eu tenho pra, que seria o para, só que ele tá aí em contração, né? Tem um dó e tem um de. E na terceira, na quarta, né? Eu tenho um dó de preposição, tá? Questão 20. Agora separe os termos da resposta do exercício anterior em dois grupos, o das preposições e o das locuções prepositivas. O que seria locução prepositiva? Quando eu tenho mais de uma preposição. Lembra que eu falei para vocês? Então, vamos separar. Bom, todos os pronomes, todas as preposições que nós identificamos na questão 19, vocês colocam no quadrinho de preposições. Eu não coloquei nessa resposta as locuções prepositivas para não confundir vocês, mas eu tenho como locuções prepositivas nesse poema o por isso e o de lá. Isso e lá são dois pronomes, mas
Lembram que eu expliquei para vocês, quando eu tenho um pronome e uma preposição juntos, eles formam uma locução prepositiva. Então, de locução prepositiva nesse poema, eu tenho por isso e de lá. O resto é toda só preposição. 21. Indique a palavra que completa as frases, seguindo a instrução entre parênteses e diga se a palavra é formada por contração ou combinação. Colhia as frutas, aí eu tenho em, mais ao, cerca e saboreava-se ali mesmo. Na realidade, em mais a, ali é o parêntese. Então, colhia as frutas em mais a, o resultado de em mais a é na. E quando eu coloco em mais a, se eu fosse colocar ao pé da letra, o resultado era ema ou ena, não é isso? Ena. Mas não fica ena, fica na. Se não fica igual, o som muda, eu não tenho combinação. Então, na letra A é na cerca e é uma contração. Na letra B, mergulham a mão na cerca e mergulhava a mão na cerca e apalpava com uma ponta de mais os. Se eu fosse colocar o pé da letra, seria deós, né? Deós, mas não fica deós, fica dós. Se o som muda, então eu não tenho combinação, eu tenho contração. Então é na ponta dos dedos. Contei, vizinho, o segredo das frutinhas deliciosas. Eu tenho a mais o. Fica ao. Contei ao vizinho. Eu tenho quando eu coloco a mais o, é ao e fica ao mesmo. Então, não muda nenhum som. Eu tenho aí uma combinação. Eu não tenho contração, porque na contração o som muda. Na combinação, o som permanece igual. Tranquilo? Nessa tabelinha aí embaixo da página 48, eu gostaria que vocês dessem uma olhadinha, uma lida, na realidade, uma estudada nessa tabela. Porque não é só você entender o que é uma preposição. Entender o que é simples. A preposição, ela tá ali fazendo, como eu disse para vocês na explicação, na videoaula, uma ponte entre uma palavra e outra. Mas eu não posso simplesmente apenas saber isso, eu preciso saber identificá-las. Então, leia a tabelinha mais de uma vez para poder você ter na cabeça, olhar uma palavra e saber que ela é uma preposição, tá certo? Então, vamos à correção da página 54. Identifique o radical e a vogal temática dos verbos. Aproveite e mostre que você entende de verbos, escrevendo também o tempo e o modo das formas conjugadas que vêm a seguir. Então, vocês vão identificar o radical. O que é radical? É aquela parte fixa da palavra, a parte que não muda. Quando eu tiro as terminações de infinitivo, a R, ER e R, o que sobra é meu radical. O que é minha vogal temática? É aquela vogalzinha que fica no meio entre o radical e as desinências. Ele só está querendo que você identifique o radical e a vogal temática. Não pedi para você marcar a desinência. Mas além de identificar o radical e a vogal temática, você vai dizer para mim qual é, né? Teria que estar respondendo, tinha que ter respondido assim. Qual é a forma verbal, em que modo ele está, né? Em que tempo e modo ele está. Então, vamos lá? O primeiro verbo é o verbo olhar. Lembrando que vocês vão identificar se é o tempo, né? Presente no indicativo, pretérito perfeito, a gente já viu isso no passado.
Então, não tem desculpa para não saber. Vocês têm que saber qual é o tempo, quais são os tempos verbais pretérito, presente e futuro. Quais são os modos indicativo, que é aquele que indica uma ação, o que é que está acontecendo. Subjuntivo é aquele que indica uma ação que talvez possa acontecer, não é certo, né? O subjuntivo é incerto. E o imperativo, que é aquele que é dar ordem ou pedido. Então, eu tenho presente do indicativo, presente do subjuntivo, presente do imperativo, e assim vai, tá? Então, você tem que saber identificar isso. Então, número 1 do verbo olhar é olhava. Se eu tenho o verbo olhar e eu tiro a terminação definitiva R, o radical vai ser até o H, O-L-H. Vai ser o mesmo radical para todos, para olhar, para olhariam, para olhar, olhamos, para olharam. É o mesmo radical até o H. Em olhava, depois do H eu tenho um A. Esse A é vogal temática, tá? E ele está no pretérito perfeito do indicativo. No número 2, olhariam, até o H, o radical, o LH, depois vem um A, que é vogal temática, o A do lado do H é vogal temática, e ele está no pretérito do subjuntivo. No número 3, eu tenho olhamos. OLH até o H é o radical, depois do H tem um A, que é vogal temática, e ele está no presente do indicativo. Depois eu tenho olharam, que é até o H também, né, radical, depois do H tem um A, que é a vogal temática, e ele está no pretérito imperfeito do indicativo. Aí agora eu vou para outro verbo, que é o verbo prender. Eu tenho aprenderíamos, até o D é o radical. Se eu pego o verbo prender e tiro a terminação definitiva R, vai sobrar até o D, né? Aprender, até o D. Então, o radical vai ser sempre o mesmo. Aprender, até o D. É o radical. Depois do D de aprenderíamos, tem um E, esse E é vogal temática. E aprenderíamos está no pretérito do subjuntivo. Depois eu tenho aprendendo, A-P-R-E-N-D, é o radical, até o D. Depois do D eu tenho um E, que é vogal temática, e ele está no presente do indicativo. Depois eu tenho aprendendo, né? Até o D é o radical, depois do D tem um E de vogal temática, só que esse aprendendo está no gerúndio, que é aquela forma nominal do verbo. Que lembram? Gerúndio, infinitivo e particípio. Ele está no gerúndio, e o gerúndio com a terminação é NDO. Aí eu não preciso colocar o tempo, basta falar que está no gerúndio. O último é aprendi, não, aprende. E aí até o D eu tenho radical, eu não tenho vogal temática em aprende. Esse E aí não é vogal temática, esse E vai ser desinência. Por que não é vogal temática própria? Porque não tá ligando o radical à desinência. Lembram que eu disse a vocês que só é vogal temática quando ela tá fazendo essa ligaçãozinha, e ela não faz. Então, aí é uma desinência. Então, você não coloca vogal temática. E o tempo é presente do indicativo. Depois nós temos aprenderão, até o D radical, o E depois do D é uma vogal temática, e ele está no futuro do indicativo. Tranquilo? A próxima questão, vocês vão ler os ditados populares abaixo e de cada verbo destacado, você vai escrever qual é o infinitivo, qual é a vogal temática, qual é o radical. O infinitivo é sempre a forma normal do verbo, a forma principal. Por exemplo, comendo, estou comendo, comendo. Qual é o infinitivo de comendo? Comer. Lavando. Qual é o infinitivo de lavando? Lavar. Estudei. Qual é o infinitivo do estudei? Estudar. Infinitivo é sempre aquela forma principal do verbo, tá? Então, eu tenho aí o verbo sabe,
Cada um sabe onde ele aperta o sapato. Sabe, o infinitivo de sabe é saber. O radical é até o B. Se eu tenho saber e tiro o infinitivo, que é ER, né? Então, fica sabe até o B. S-A-B é o radical. Não tem vogal temática. Por quê? Pelo que eu expliquei nesse instante. Eu não tenho desinência a isso. Esse E vai ser de desinência. Eu não tenho uma vogal que ligue o radical à desinência. Então, aí esse E não é vogal temática, ele é desinência. O próximo verbo é o verbo aperta. Que o infinitivo de aperta é apertar. O radical de apertar ou de aperta é até o T. A-P-E-R-T. Até o T é radical. Mesma coisa do outro, não tem vogal temática. O outro é late, que o infinitivo de late é latir. O radical de late ou de latir é até o T. L-A-T. Aí, late não tem vogal temática pela mesma coisa do outro, tá? O outro verbo é vale, que o radical é valer. O radical que? O infinitivo é valer. O radical é até o L, é V-A-L. Até o L é radical. É valer, o infinitivo do verbo vale, daí, valer. Até o L é radical e não tem vogal temática, pelo mesmo motivo das anteriores. Sobre o último verbo, que é o verbo voando. Voando, o infinitivo é voar, mas voando tem vogal, é o radical de voando. É até o O, V-O é radical. E o A que vem depois do O é uma vogal temática. Porque depois dela, aí eu tenho esse ando, NDO, que é o nosso infinitivo, a nossa marcação de infinitivo, certo? No começo parece um pouco complicado, principalmente quando eu falo de tempos e modos verbais, porque é uma coisa que eu sei que vocês não gostam de estudar, mas tem que relembrar, tá? Porque senão complica.